Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós começamos o papo da madrugada de hoje com essas imagens que marcaram o início das comemorações do bicentenário da independência do Brasil na capital federal. A queima de fogos aconteceu no primeiro segundo do dia 7 de setembro, tendo a Torre de TV de Brasília como palco do evento. Na parte da manhã, houve o desfile cívico-militar e depois o presidente se dirigiu a um carro de som, né, para falar para praticamente 1 milhão de pessoas que estavam na esplanada dos ministérios. Com certeza, essa foi a maior manifestação que aconteceu em Brasília e mostrou a força e a capacidade de arregimentar simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, a velha e grande imprensa não conseguiu emplacar a narrativa de que Bolsonaro estava perdendo a sua popularidade. Quem se saiu mal nesse 7 de setembro foi a imprensa militante. Não é isso, Marcelo Campos? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que nos prestigia aqui no Papo da Madrugada. Sem dúvida, o presidente mostrou força, né? O que gera reações desmedidas aí da oposição, da mídia e também dos seus inúmeros desafetos. Mas contra os fatos, rapaz, está difícil de arranjar argumentos, né? O que surge são narrativas cada vez mais absurdas, como fez o jornal Folha de São Paulo. Olha aí, governo de São Paulo estima 50 mil pessoas em ato bolsonarista na Paulista contra 125 mil em 2021. Em primeiro lugar, basta você comparar as imagens de 2021 com as imagens desse 7 de setembro, que você não vai ficar com nenhuma dúvida. Outra comparação importante, né? A esquerda sempre alardeou que a parada gay no Rio de Janeiro teve 1 milhão de participantes, né? Aí, se você comparar as fotos da palavra gay com o evento de 7 de setembro, também não restarão dúvidas de que a imprensa mente que nem sente mais, rapaz. E que esses pesquisadores da USP aí que abasteceram a mídia militante com essas informações, esses caras não são e nem serão pesquisadores sérios. Olha aí, parada LGBTI recebe mais de 1 milhão em Copacabana. Olha lá como é que tá a praia. E olha, Bolsonaro reúne 64 mil contra 1 milhão da LGBT daquele jeito ali em cima, em Copacabana. E 32,7 mil na Avenida Paulista, diz pesquisa. É brincadeira, né? Eles devem estar pensando que a gente é idiota. Aliás, quem não teve dúvida sobre o número de participantes que passaram lá na Avenida Paulista foi a jornalista da CNN Brasil, Daniela Lima. Essa a gente tem que ver, viu? Se você acha que o Rio tá grande, olha o que está acontecendo na Avenida Paulista aqui em São Paulo. Manifestantes tomaram, é uma multidão aqui na frente da CNN. Vamos dar uma olhada? Edu Petrelli, essa é a imagem que a gente tem de uma câmera no alto. O MASP está todo tomado, é a área de maior concentração, é essa em frente aqui ao MASP, mas a multidão se estende. Ela aqui há um pequeno espaço, mas veja, o quarteirão seguinte, onde ficam ali, também tem bastante gente. Esse é o tamanho da mobilização em São Paulo, câmera aérea da CNN Brasil, Eduardo Petrelli, trazendo para você no detalhe, para que você possa olhar como tem essa manifestação, essa mobilização maior no MASP, no quarteirão ao lado do MASP, inclusive onde fica a CNN Brasil. Mas é muita gente no ato em São Paulo, é muita gente. E a Renata Agostini diz o seguinte, Bolsonaro tá ainda, o plano A do Bolsonaro é trazer o quê? É trazer falar ao vivo para São Paulo também, por meio de uma chamada de vídeo. Se ele não conseguir, por conta de problema de sinal, nossa, gente, olha até onde está indo a multidão. Agora a gente conseguiu pegar bem. Esse já é o quarteirão da Gazeta. Tem muita gente ainda, muita gente ainda. Aí, mais para cima é que começa a ampliar ali um pouco os espaços, mas ainda tem gente chegando. Na Avenida Paulista. É muita gente. Por conta desse público, é que Bolsonaro quer falar ao vivo, com o pessoal dele, os apoiadores dele que estão aqui na rua. O Edu vai fazer para vocês um passeio completo da quantidade de gente que você está vendo. Isso aí é o iniciozinho da Bela Vista, ainda tem gente chegando, mas a partir daí, o quarteirão da Gazeta é um quarteirão, vou contar com vocês aqui, cheio. Ao lado dele, né? Você tem esse quarteirão que é do Shopping Cidade São Paulo,
também bastante cheio. Aí nós temos a CNN, também bastante, muita gente, muito cheio. Então são 4 quarteirões, um pequeno espaço ali entre a CNN e o MASP, que você está vendo aí agora. O MASP vai chegar na sua tela, pronto, está aí. Esse é o MASP, local de maior adensamento. Então pelo menos 5 quarteirões da Avenida Paulista tomados, muito cheios, bastante gente. Olha, a fisionomia dela era de espanto, né? Você vê que esses jornalistas militantes vivem dentro de uma bolha e acabam acreditando uns nos outros. Para mim, uma outra grande decepção foi o William Vac, né? Porque me surpreende a cada dia, né, rapaz? Impressionante. E eu considerava o William Vac um jornalista sério, mas paciência, né? Você vê que eles tomaram um choque de realidade, rapaz, com o número de participantes dessas comemorações aí do 7 de setembro. E não foi só nem na Avenida Paulista, como também em Brasília, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas também em outras capitais e cidades do país. Aí tem um outro vídeo aqui, rapaz, que você tem que ver. Olha só esse grupo de militantes de imprensa, olha aqui. Mas vamos lá, diga lá. Conta aí. Eu estou impressionado, porque eu moro do lado de uma das 3, eu não vou dizer qual é, porque a gente já recebeu aqui a informação de que a gente estava sendo seguido, enfim. Eu moro do lado de uma das 3 estações do metrô. É impressionante, Kiko e Mafê, o que tem de gente chegando. Se fala em 500 mil pessoas à tarde. Então, eu estou dando uma carga no celular. Está chegando muita gente? Não, é um negócio assim que deprime, Kiko. Deprime. Sei. Assim, deprime muito, muito mesmo. É muito triste o que eu pude presenciar hoje e o que eu ainda vou ver, né? Porque eu acho que a tarde vai ser pior quando ele chegar. Você vê que eles estão tristes, deprimidos, né? Já não consegue esconder a militância que a gente vive falando que sempre existiu em boa parte da imprensa brasileira, né? Pois é, Marcelo, mas parece que o choque, né, de realidade aconteceu, né? Olha só o que disse a jornalista Flávia Tavares. Porque a movimentação do voto útil, a gente está muito falando de voto útil para o Lula, mas a gente não sabe se tem alguém falando, não, mas para derrotar o PT, de repente, peraí, o Bolsonaro não está tão fraco quanto parecia. Entende? Então, eu acho que é muito arriscado como jornalista, o Christian, como nosso colunista, cientista político, enfim, mas eu acho que como jornalista, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela para avaliar o efeito que isso vai ter nos próximos dias. Vai ter pesquisa que vai já medir isso. Pois é, olha só, essa jornalista esquerdista Flávia Tavares teve que admitir que as manifestações de 7 de setembro trouxeram uma visão para os eleitores indecisos e que Bolsonaro é forte, sim, se contrapondo aí às pesquisas, né? Você viu que ela pediu cautela ao jornalista porque os votos úteis podem migrar para o Bolsonaro a partir de agora. Agora vai me dizer que isso é ou não é desespero, né? Marcelo, com certeza é desespero, né? Essa turma ficou desorientada com tudo que aconteceu e, como não tinham muita coisa para falar do presidente, se prenderam em 2 questões, principalmente. A primeira é que ele sequestrou os símbolos nacionais e a solenidade de comemoração dos 200 anos da independência. E a outra foi a questão do imbrochável, onde ele quis dar uma cutucada em uma declaração que o Lula deu há algum tempo, né, sobre o tesão, né, de 20 anos, mesmo aos 70, né? Tudo, né? Você vê a hipocrisia, né, Ronaldo, da nossa mídia militante, né? Quando o Lula fala de mulher de grelo duro e que apesar dos seus 70 anos, seu tesão é de um homem de 30, toda essa gente acha normal. Mas quando o Bolsonaro usa o termo imbrochável para mostrar que não vai ceder às pressões e até, de certa forma, se contrapor a essa declaração do Lula, o mundo cai. Eu vou dizer uma coisa, eu particularmente, se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, eu não falaria determinadas coisas, eu não seguiria essa linha, por exemplo, que ele seguiu. Baixa um pouco o nível da campanha, né? Só que o Bolsonaro é esse aí, e o povo não se importa pelo fato de vez em quando, ele soltar uma pérola dessas. Preferem um presidente que a oposição e a imprensa chamam de tosco, do que aqueles que falam bonito e não estão nem aí para as necessidades da população, né? Pelo visto, você vê que eles preferem um presidente que come pão com leite condensado do que um presidente que come caviar,
Um outro que já foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro, que diz que a classe média deveria ter apenas um aparelho de TV em casa, que uma de suas aliadas diz que odeia a classe média, que gosta dos pobres, mas ostenta tomando vinhos caros, como Romanée Conti, e anda de relógio de quase 100 mil reais no pulso. A população brasileira não é burra, né? Eles acham que é. Essa é a minha impressão. Completamente enganados, Marcelo. Agora, aí você vê uma publicação, né, nas redes sociais que parece um meme e depois descobre que é verdade. Olha só, Folha de São Paulo, sexo, problemas de ereção atingem cerca de 70% dos homens na idade de Bolsonaro. Que coisa. Eles têm um fetiche pelo Bolsonaro, né, rapaz? Caramba, né? E não tem nada para falar, é muito ridículo, né? Mas pior foi o que disse um dos coordenadores da campanha petista, né? E a publicação, é claro, foi de onde? Jornal Globo, olha só, pela colunista Malu Gaspar. Olha aqui. Bolsonaro faz Brasil passar constrangimento internacional, diz coordenador da campanha petista. Eu vou te dizer uma coisa, Ronaldo. Se não fossem os defeitos desse Edinho Silva, ele seria uma pessoa insuportável, viu? Quem sabe muito sobre ele, rapaz, são os moradores da cidade de Araraquara, lá no interior de São Paulo. Esse petista raiz aí, que já foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República no governo Dilma, ele foi acusado pelo ex-senador Delcídio do Amaral de participar de um esquema de caixa 2 envolvendo repasse de empresas farmacêuticas a campanhas políticas, né? E com o passado desse, me parece que é uma pessoa que não tem a menor credibilidade, né? Mas a mídia militante vai buscar a opinião de quem quando quer atacar o presidente? Dos seus companheiros, é claro, né? Agora, quem representa todo esse desespero, né, da velha imprensa são as jornalistas Eliane Cantanhede e Mônica Bergamo. Olha só, a Eliane Cantanhede disse que o dia 7 de setembro foi um dia triste para o Brasil, porque o Bolsonaro botou milhões de pessoas na rua. Hoje é um dia triste para o Brasil, porque o Bolsonaro botou milhões de pessoas na rua, foram gigantescas, mas isso foi bom para ele. Péssimo para o Brasil, para a Constituição, para a lei eleitoral. Ele que já tinha implodido a lei eleitoral, já tinha implodido o teto de gastos, responsabilidade fiscal, agora implodiu a autoestima das Forças Armadas, as relações com as embaixadas, a Prefeitura do Rio de Janeiro, tudo em favor da campanha dele. Isso, olha, Marcelo, é um dia histórico para a gente chorar. Hoje bom para ele, Bolsonaro, e péssimo para o Brasil e para a Constituição, né? Ela teve coragem, você viu aí, rapaz, de falar que o presidente implodiu a lei eleitoral, o teto de gastos, a responsabilidade fiscal e agora implodiu a autoestima das Forças Armadas, a relação com as embaixadas, e sobrou até para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que eu não sei o que tem a ver com essa história toda aí. Tudo em favor da campanha dele, né? Quem viu a postura dessa jornalista na sabatina com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que é candidato ao governo de São Paulo, vai concordar comigo, ela já deveria estar aposentada há muito tempo, né? Ia estar poupando os telespectadores que não têm mais paciência para ouvir essas sandices. Aliás, se você que está aí acompanhando o Papo da Madrugada quiser assistir esse evento onde o candidato Tarcísio Gomes de Freitas deu uma lavada na imprensa esquerdista, é só entrar no site instantenews1.com.br e clicar na seção de vídeos. Vale a pena ver essa lavagem que o Tarcísio deu nos jornalistas esquerdistas. Já a jornalista Mônica Bergamo, a quem você se referiu também, disse o seguinte, olha aí, em outubro não serão 50 mil eleitores nas ruas. Pô, e eles insistem em negar, né? Serão 156 milhões, de verde, amarelo, vermelho, laranja, rosa, preto, branco e milhares de cores. Os barulhentos, os silenciosos, todos teclarão números de seus candidatos nas urnas eletrônicas. Quem tiver mais votos, leva. Vamos esperar
e ver aí, né, Ronaldo, o resultado da eleição. Mas uma coisa é certa, as 50 mil pessoas que ela afirma que estavam na Avenida Paulista representam um número que pode ser atribuído a quem vive fora da realidade, né? Os fatos estão mostrando isso claramente. Outro que deve estar de olho inchado aí é um colunista do Globo, Lauro Jardim. Olha o que ele publicou antes, né, das manifestações de 7 de setembro. Bolsonaristas chegarão às ruas com baixo engajamento online, prévio ao 7 de setembro. Isso é a expectativa dele. Aí você vê na foto abaixo, ali embaixo, a realidade, né? Chegaram a botar até uma cara de palhaço no lugar da foto do Lauro Jardim. E é por isso, né, rapaz, que a realidade não mente, né? Olha aí. Dá para você ver direitinho. Marcelo, muita gente já não acredita mais no que a velha e grande imprensa publica, né? Veja só o post publicado pelo Fábio Blanco. Olha só. Disse ele: se ao cobrir uma manifestação a imprensa narra tudo ao contrário daquilo que todos estão claramente vendo, como confiar no que ela diz em relação a outros assuntos como pandemia, vacinas, vírus, mortes, etc. Se ela mente no patente, imagine sobre aquilo que é difícil verificar. Né? Certíssimo, né? Por isso é que Muito. só resta censurar quem não pensa como eles, né? Eles estão sem saída, né? A internet acabou com o monopólio da informação, dominado por esses grandes grupos de comunicação. Eles agora ficaram nus, né? E mostram que estão cada vez mais despreparados, como essa jornalista aqui da CNN. Dá uma olhada. Ontem, o presidente estreou um capítulo novo na campanha à presidência da República, o da hipersexualização, falando de aspectos sexuais em seu discurso da independência, em que ele pouco lembrou do 7 de setembro, falando da comparação entre as primeiras damas no aspecto estético da coisa. Então, o que chama atenção, já que o presidente, a exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte, e não impotência é morte. Obrigada, Basília. Já já a gente volta a conversar com ela. Vamos seguir aqui falando. O presidente, a exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte, e não impotência é morte. Obrigada, Basília. Já já a gente volta. Você vê que, olha o despreparo, rapaz, de uma jornalista contratada por uma suposta grande empresa de comunicação. Olha, essa aí já protagonizou outros episódios, né, onde pôde expor aí a sua ignorância. Por 2 vezes ao vivo, ela já afirmou que Equador e Chile não fazem parte da América do Sul, né? E pasme, o Ronaldo, essa jornalista recebeu o prêmio Especialistas. Olha aí a notícia. Basília Rodrigues, analista da CNN, recebe prêmio Especialistas. E olha o que ela diz. A pandemia reforçou a relevância dos profissionais especializados em todas as categorias, diz Basília. Aí não dá para acreditar, né, rapaz? E aí vale a frase, né? Acredite, se puder, né? É uma doideira, Marcelo. Pelo amor de Deus, eu vou rasgar o diploma de jornalismo, porque não dá. Bom, a realidade, Marcelo, é que eles não sabem mais o que fazer, né, para tentar impedir a reeleição do Bolsonaro. Né? Eu vou te dizer, eu estou achando que na cabeça deles deve estar passando que já existe a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito no primeiro turno, sabe? Tamanho desespero, né? Pois é, o presidente também acha isso, viu? Ele disse acreditar que depois dos atos e das manifestações do 7 de setembro, que levou multidões às ruas, né, a eleição estará definida no primeiro turno. Olha, eu digo, tomara, viu? Depois da manifestação, né, na praia de Copacabana, o presidente Bolsonaro foi ao Maracanã assistir à semifinal da Libertadores entre o Flamengo e o Vélez Sarsfield, time da Argentina, né? Os sites de esquerda e de opositores disseram que ele foi vaiado. Já os apoiadores mostraram o momento em que ele foi chamado de mito, né? Afinal, como você viu, essa ida do Bolsonaro ao Maracanã, Marcelo, você que assistiu o jogo,
Olha, Ronaldo, dentro de um estádio de futebol, você tem ali gente de todos os espectros políticos. E é normal que você tenha gente aplaudindo e um outro grupo vaiando. O Bolsonaro não é unanimidade nacional. Mas pelo que eu vi, e assisti vários vídeos nas redes sociais, ele foi mais aplaudido e reverenciado do que vaiado. O que não surpreende ninguém que está fora da bolha. A gente está vendo isso nas ruas. Para onde ele vai, você vê a reação da população, né? Então, qualquer notícia publicada nos jornais e nas TVs que querem a todo custo derrubar o presidente, tem que ser vista com uma certa reserva. Hoje você não pode acreditar no que essas emissoras de televisão e determinados jornais andam falando, publicando, transmitindo. Você viu a reação dos jornalistas ao 7 de setembro que nós acabamos de mostrar. Isso é desespero. Só a psicologia explica. Realmente, Marcelo, está engraçado, né? Assistir o desespero dos militantes esquerdistas travestidos de jornalistas. O curioso é que eles não podem desmentir as imagens, a multidão de patriotas que foram às ruas. Resta a eles ficar criando narrativas vazias, né? Que chegam às raias da loucura, instigando o TSE para que façam algo contra o presidente da República. Agora, ninguém lembra do que os outros candidatos faziam quando tentavam a reeleição. Teve candidato que até comprou políticos, né? Disso ninguém lembra mais, né, Marcelo? Mas uma montagem, que é uma montagem, né, que circulou nas redes sociais, mostra o choro do Procurador-Geral da República paralela, o saltitante Randolph Rodrigues. A sociedade brasileira, mais uma vez, vencerá esse capítulo triste que hoje vivemos. O que aí está, nada mais será do que estrume e fecundará um tempo novo em que viveremos. O Brasil é uma construção coletiva do seu povo e de sua sociedade. O verde, amarelo, azul e branco, as nossas bandeiras, os nossos símbolos, os nossos hinos, não pertencem a uma facção, pertencem a todos os brasileiros. Temos muito que nos orgulhar desses 200 anos de história. E é por fé inabalável nessa história que temos consciência que recuperaremos o nosso Brasil, unido para a construção de um novo futuro. Pois é. E o discurso do Lula, hein? Em um comício em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última quinta-feira, ele comparou a celebração democrática e pacífica com uma reunião do grupo supremacista branco Ku Klux Klan. Ronaldo, a afirmação é grave, viu? Eu acho que o TSE tinha que se pronunciar. Mas você presta atenção que a narrativa é sempre a mesma, nós contra eles. Esse tipo de conduta é adotada aí com frequência pelo pessoal que tem espectro político de esquerda, né? Na realidade, o Lula desdenhou do direito civil e legítimo que fez com que centenas de milhares de pessoas fossem às ruas comemorar os 200 anos de independência do Brasil. E tinham negros, brancos, gays, homossexuais, heterossexuais, tinha gente de todas as origens ali. Nós não precisamos dizer nada. Basta a gente comparar as fotos do 7 de setembro com as fotos do casamento do Lula. Olha aí, eu peguei uma foto aqui, por exemplo, em um determinado momento, você vê pessoas negras ali. Agora olha o casamento do Lula. Por isso que eu digo, a esquerda faz, acusa os outros daquilo que eles fazem, né? O Lula é mestre nessa arte aí. Contra fatos, rapaz, não há argumentos. Você vê que no casamento do Lula não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Esses são os fatos, a foto está aí para mostrar. Ninguém pode duvidar de uma coisa dessa. O Lula não perdeu o hábito de acusar os outros daquilo que ele mesmo faz. Só isso. E o Brasil precisa lembrar do que ele já disse por aí, hein? Ontem, a liberação de mais de R$1 bilhão para que o Brasil pague dívidas da Venezuela e de Moçambique com o Banco Suíço e com o BNDES.
O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Para os aposentados, deixou um fio de esperança ao afirmar que ainda está estudando se vai vetar o aumento de 7,7%. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo Congresso. Agora, chama atenção e preocupa o anúncio de corte no orçamento para a educação. Corte de verba pública para a educação, quando todos sabemos que é o investimento em educação que vai definir a perspectiva de futuro do país. E aqui no Brasil, aquelas pessoas que ainda têm complexo de vira-lata, que ainda acha que o Brasil não pode financiar Cuba, não pode financiar a Venezuela, as pessoas têm que entender que o Brasil não está dando dinheiro. As pessoas têm que entender que o Brasil está exportando tecnologia, está exportando engenharia, está exportando coisas fabricadas aqui no Brasil. Ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do Banco Público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. O valor total do calote surpreende. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações estão no site do BNDES. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de 2 governos petistas. E o Congresso Nacional aprovou na noite de ontem a liberação de mais de 1 bilhão de reais para que o Brasil pague dívidas da Venezuela e de Moçambique com o Banco Suíço e com o BNDES. O governo brasileiro foi fiador desses empréstimos e como a Venezuela e Moçambique não pagaram a dívida no prazo definido, o Brasil vai ter que arcar com essa obrigação. Os empréstimos eles foram concedidos para financiar serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior, ainda no governo do PT. Esse recurso sairá do Fundo de Amparo ao trabalhador lá do seguro-desemprego. Se o Brasil não cobrisse esse calote, poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal e até prejudicar a nossa imagem no mercado internacional. Luciano. Porque como os bolsonaristas são ignorantes, e sobretudo ele, que é o maior ignorante, um chucro, ele costuma falar, porque está emprestando dinheiro para Cuba, porque está emprestando dinheiro para Nicarágua, porque está emprestando... Realmente a internet não deixa ninguém mentir, né? Pelo menos por enquanto, e nem a gente esquecer das coisas que foram ditas por quem se considera aí um sujeito irretocável, né? Mas que teve um passado mais sujo do que pau de galinheiro. Eu tenho um vídeo aqui que muito pouca gente teve a oportunidade de assistir ao vivo. Uma entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson ao programa Linha de Frente, da Jovem Pan. Ele falava sobre o atentado a Cristina Kirchner e também sobre o Lula. O bicho pegou, né? Porque, de repente, cortaram a participação dele, provavelmente por determinação superior. Eu achei incrível isso. Agora, dá só uma olhada. Ouvindo perfeitamente. Eba, que bom. Estou ouvindo falar nessa chanchada argentina. A Cristina Kirchner, ela cria teatros de atentado como fazia a Evita. A Evita vivia forjando atentados para se valorizar. A Cristina é igualzinho. A Cristina, a velha bruxa, la vieja bruxa, la vieja bruja, como chamam os argentinos, né? Condenada a 12 anos por roubo, bandida, prima do Lula Lau. Eu vou acreditar nesse atentado dela? Não acredito. E uma bala ruim, o cara vai fazer um atentado contra essa bruxa e a bala falha. Conversa fiada. É um brasileiro. Ainda por cima. O argentino, que é astucioso, malandro, perspicaz, ele não quer fazer esse papel tolo desse cara, de botar a arma na cara da Argentina com uma bala velha. Isso é uma armação da pior qualidade, e nem susto ela tomou. Não dá para mim. Ela quer ser a nova Evita, né? Vai pro Chilindró, vai presa por roubo. Eu estava vendo agora, vocês mostrando, manifestação daquele bandido do Maduro.
Ah, para com isso. Armou para ficar de vítima, para ver se consegue fugir das malhas da lei. É uma espécie de Lula-Lau rachadinha lá na Argentina. Essa Kirchner, bandida, indigna, ladra, desonesta. É igualzinho o primo dela aqui no Brasil, o Lula-Lau, e o outro primo dela lá na Venezuela, que botou $1 milhão na campanha dela. Teve até um avião apreendido com $20 milhões, ou 15 milhões de dólares em dinheiro, que saiu lá da petroleira argentina para financiar a campanha da Cristina quando ela foi presidente, né? Não é quando ela foi vice agora, desse Alberto Hernandes, que é uma piada. Pois é, essa aí é uma pequena amostra do que foi a entrevista. Eu não consegui, tentei correr atrás da outra parte, mas parece que sumiu da internet. Porque quando ele enveredou aí para falar da situação do Lula, ele afirmou categoricamente que o ministro Alexandre de Moraes era um cachorrinho do Lula. E aí cortaram a entrevista. Já dá para imaginar de onde veio a ordem, né? Mas por falar no ministro Alexandre de Moraes, quem resumiu bem as atitudes ilegais com relação à busca e apreensão realizada contra empresários que apoiam o presidente, baseada em conversas de WhatsApp, obtidas ilegalmente, foi a procuradora Tameia Danelon, que é procuradora da República e também professora de processo penal. Vamos aos fatos em 10 tópicos. Vamos lá. Vamos juntos nisso aí, Marcelo. O tópico 1 é: empresários não têm foro privilegiado, logo não poderiam ser investigados ou julgados pela Suprema Corte. O ministro seria uma suposta vítima, diz ela, né? E assim estaria impedido para ser relator do caso. Isso de acordo com o artigo 252 do inciso 4º do Código de Processo Civil. Civil, isso. Tem o terceiro tópico aqui: os supostos crimes inexistentes estão sendo investigados em inquérito ilegal, milícias digitais, pois foi aberto de ofício pelo STF, sem pedido da Polícia Federal ou PGR, com violação do sistema acusatório, né? Além disso, as conversas foram obtidas de forma indevida, com violação da intimidade protegida pela Constituição. Logo, seria uma prova ilícita. E ela cita o artigo 50, inciso 10º e 12º da Constituição, da Constituição Federal, Aqui está muito pequenininho aqui para mim. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito pressupõem uma violência ou grave ameaça. Contudo, não se tem notícias que os empresários, senhores de 60, 70 e 80 anos, praticariam essa conduta contra qualquer poder da República, né? Artigo 359 e 359 também da Constituição, né? As ilegalidades praticadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes são tão flagrantes que o Procurador-Geral da República não foi ouvido previamente à operação, pois o parecer do Ministério Público deve ser oferecido antes do juiz decidir sobre uma busca e apreensão. Está no artigo 18, item 2 da Lei 75 de 93. Tem o tópico aqui de número 7, o perfil do empresário Luciano Hang no Instagram foi bloqueado sem que fosse indicada qualquer mensagem enviada por ele no grupo de empresários. Isso teria o eventual conteúdo ilícito, né? Pois é. Além disso, o eventual bloqueio de contas bancárias dos empresários seria completamente desproporcional e não presta a apurar um suposto crime cometido pela palavra escrita, né? A análise dos extratos bancários não será necessária para provar um eventual delito investigado. Esse foi outro grande absurdo, né? Também tem aqui o artigo 50 da Constituição Federal. Os advogados ainda não tiveram acesso à decisão que determinou as buscas e apreensões e os bloqueios das redes sociais, fato que viola o princípio da ampla defesa.
Pois é, e finalmente, de acordo com o que foi divulgado, né, tem-se apenas conversas privadas, trocadas por senhores sobre política, algumas críticas ao sistema de apuração de votos, ao STF, críticas essas que não configuram crimes, apenas liberdade de expressão. Você vê que a procuradora Tameia Ganelon, ela tem toda a razão quando diz que num país, eu até anotei aqui, eivado de rupturas constitucionais, insegurança jurídica, quebra de liberdade individual, narrativas fantasiosas, hipóteses inverídicas, um homem e seu inquérito do fim do mundo, segundo o ex-ministro Supremo, né, Marco Aurélio Mello, vem dando cores aí a um delírio golpista. E isso é uma perseguição, segundo ela, inadmissível. E, sobretudo, quando essa perseguição acontece contra homens honrados, empresários, que fazem o país aí andar para frente, não é? Esse aí é apenas um caso dos vários protagonizados pelo ministro Alexandre de Moraes, que se recusa, inclusive, Ronaldo, a atender à determinação da Procuradoria-Geral da República, que pediu arquivamento do processo justamente por não ter respeitado o sistema acusatório do país. Quer dizer, o sistema judiciário brasileiro virou uma zona, né? E pelo que está acontecendo, daqui a pouco vai ser caso de polícia. Bom mesmo, né, Marcelo, é lembrar do que o Augusto Nunes falou. Vamos ver. Não me venham os senadores dizer que não há maioria para aprovar o impeachment. Eu quero ouvir a voz de quem não silencia, a voz de quem silencia, induzido pelo medo. Pelo medo. Os jornais, esses perderam a vergonha e não é por medo que eles se calam. É porque, como mostrou a jornalista que acaba de pedir a censura à imprensa, os jornais querem que acabe a opinião divergente. Eles têm uma verdade oficial que querem impor ao país. Os democratas, que somos nós, temos de reagir agora vigorosamente. Eu não tenho nenhum medo do Alexandre de Moraes, pode fazer o que quiser, porque a história vai ser reescrita com base nos fatos, que podem ficar desmaiados por algum tempo de tanta pancada que levam, mas acabam prevalecendo. No futuro, todos saberão que o vilão dessa história, impune até agora, é o ministro Alexandre de Moraes. Esse aí disse tudo, né, Ronaldo? Disse tudo, Marcelo. Não é à toa, né, que o livro de um psiquiatra americano classifica esquerdismo como doença mental. Olha só, a mente esquerdista, né? As causas psicológicas da loucura política. Né? Pois é. Segundo esse autor aí, que é um psiquiatra americano, né? O que se espera de pessoas adultas e com psicológico equilibrado, né? É que elas acreditem nas suas próprias capacidades e sobretudo, as produtivas, né? E que tenham desejo por independência e controlar as suas próprias vidas. Para ele, são as pessoas infantilizadas que se sentem incapazes, que não querem construir sozinha aí o seu próprio destino porque tem medo, é que buscam por um herói. E querem um herói para ajudá-las se elas falharem, né? E veem no Estado, rapaz, esse personagem. Em suma, para ele, pessoas com baixa autoestima ou com complexo de incapacidade, na falta de um pai ou de uma mãe, até para dar um amparo, né? Querem que o governo seja o verdadeiro provedor, né? E isso leva as pessoas que têm bom senso a perder a paciência, né? Foi o que aconteceu, rapaz, com o jornalista Boris Casoy na CNN. Dá uma olhada. O PT teve quatro governos. E nesses 4 governos nunca tentou resolver as questões como o Molica colocou dentro do aspecto constitucional. Sim, mandou para o Congresso. Eu perguntei isso para o Lula, ele disse que era uma experiência. Perguntei numa entrevista na TV Bandeirantes e ele me disse que isso era apenas uma experiência, mas na verdade realmente eles tentaram controlar através de lei o conteúdo. O que o PT quer é controlar o conteúdo. Qual é o modelo que o PT, que o Lula gosta? Ele gosta da China,
ele gostava da Alemanha Oriental, ele elogia Cuba, dizendo que tem democracia, ele diz que tem democracia na Venezuela, e ele quer, eles chamam de democratização dos meios de comunicação. Eles querem controlar o PT, que é autoritário, não quer liberdade de imprensa, porque liberdade de imprensa incomoda. Eu mesmo, Boris Casoy, 80 anos, vacinado, eu trabalhava na Rede Record e fui alvo das investidas do PT contra a liberdade de imprensa. Eles cortaram publicidade do Banco do Brasil e disseram que cortaram numa reunião onde estavam representantes da área publicitária de todas as emissoras ou de quase todas as emissoras. Sabe qual foi a consequência? O corte continuou e essa senhora, que era a chefa desse setor, ela foi demitida porque falou isso, digamos, em público. Então, são várias as ameaças que nós recebemos. Cada manifestação que eu fazia, tratando da questão de Celso Daniel, os bispos lá da Record recebiam uma advertência. Agora, o PT não tem o menor escrúpulo com a liberdade de imprensa. É autoritário e totalitário, e esse é o temor que os jornalistas devem ter. Eles querem, sim, dominar o conteúdo. Pois é, né? E ainda tem jornalista que apoia um sujeito desses, né? Não dá para entender, Marcelo. Bom, agora nós vamos lembrar do nosso amigo, saudoso Ramad Martins, que além de mágico, cartunista e caricaturista, também cantava em seus shows, não é isso? Agora é uma pena, né, que como o YouTube não permite que a gente use determinadas músicas por questões relacionadas aí a direitos autorais, nós vamos mostrar só as imagens sem som. Olha aí, essas são imagens de um ensaio do Ramad com o repertório do Frank Sinatra que ele usava em alguns shows, né? Acompanhado aí do saxofonista Aroeira e de um violonista que é conhecido, não sei o sobrenome dele, mas é mais conhecido como Kiko, né? Você vê que o Ramad nos deixou no fim do ano passado, né? E nós aqui no Papo da Madrugada a gente faz uma homenagem a esse grande amigo em todos os nossos Papos da Madrugada, né? Verdade, saudade do amigão. Agora, nós respeitamos muito a Rainha Elizabeth II, né, Marcelo? Com certeza. E lamentamos que ela tenha nos deixado. Mas agora, aqui no Papo da Madrugada, é hora de humor. E vamos lembrar dela com carinho e muitas risadas. E agora uma notícia de primeira mão. Veja que o ministro Fachin decidiu, olha só, Fachin dá 72 horas para Bolsonaro explicar a morte da Rainha Elizabeth II. É bem provável, né? Agora, por falar na rainha, Ronaldo, olha a ironia do destino, rapaz. Aos 95 anos, a Rainha Elizabeth, né, foi proibida pelos médicos de beber álcool todos os dias, como ela fazia habitualmente. Aí você vê, né? Parou de beber e não durou um ano. Fica aí a dica. Agora, todo mundo sabe quem é o Luciano Hang, o velho da Havana. Mas eu duvido que você já tenha visto um outro velho que anda por aí dizendo, aliás, fazendo campanha, intocado em casa. Olha ele aí, é o velho da Avon. E pelo visto aí, esse velho adora um cuscuz clã, né? Olha aí. Esse aí é o cuscuz do Lula, né, rapaz? Pelo amor de Deus, cara. Mas o Lula é motivo de piada até no meio das crianças. Olha essa aqui, ó. Hoje olhei para a melancia e lembrei de você. O quê, minha querida? Semente demais. Ótima essa, né? Olha, mas pelo visto meio religioso também, Ronaldo, olha só. Estão dizendo por aí que Deus pegou a costela de Adão e fez a mulher. Satanás achou o dedo do Lula e fez o Alexandre de Moraes. Agora, tem gente, Marcelo, que ainda tem saudades do tempo do Lula, rapaz.
Como que era no tempo do Lula? Como que era no tempo do Lula? Que isso? No tempo do Lula, nós íamos no supermercado, nós trazia arroz, feijão, picanha, costela, uísque, cerveja. A gente trazia do bom e do melhor. Com essa porra desse Bolsonaro, a gente vai no supermercado, tá lá cheio de câmera. Essa tá demais, né? E você vê, rapaz, que o Lula é uma personalidade mesmo, né? Ele é protagonista até da piada mais engraçada do mundo, olha aí. Good afternoon. We don't have prepared statements, but we will each make a very brief statement and then we'll take a couple of questions. Mr. President. Сегодня она провалится. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Я надеюсь, что мы правильно все поняли. Olha aí. O pessoal não perdoa, rapaz. Você lembra do Joel Santana? Quem não lembra, né? Claro, sobretudo por causa do seu inglês nada impecável, né? Agora descobrimos que ele fez escola, olha só. 9 and 11 judges were appointed by Lula. 9 and 11 judges were named by Lula. And he is trying to appeal. So if I, his close friend, running for president, say today that if I will be the next president, I will be the indult. I could imagine that Lula could send me to puta que pariu. Esse Ciro Gomes está saindo melhor do que a encomenda, Ronaldo. Mas olha, essa semana, rapaz, o jornal O Dia aqui do Rio de Janeiro publicou a notícia que me deixou espantado, rapaz. Trata-se de um predestinado, olha só. PM prende Anal, chefe do tráfico na comunidade Furquim Mendes, no Rio de Janeiro. Isso é um predestinado, né? Bom, depois dessa, Marcelo, vamos esperar a gente descansar, né? Com certeza. O Papo da Madrugada fica por aqui. Na semana que vem estaremos de volta. Um beijão grandão para todo mundo. Valeu a companhia, tenham todos um ótimo fim de semana. Na próxima madrugada, de sexta para sábado, estaremos aqui com mais um Papo da Madrugada. Tchau!